Hello, hello, my friend! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre ela, o sonho de muitos, a Califórnia. E eu vou te trazer aqui motivos pelos quais você pode desconsiderar este estado e por que este estado pode acabar se tornando um pesadelo ao invés de um sonho para você. Apesar da Califórnia ser um estado que aparentemente tem tudo que todo mundo busca, ou seja, sol, praias, grandes universidades e uma vida urbana ativa, pode ter um outro lado que talvez você ainda não pensou. E por trás de toda essa fama e glamour, estudar na Califórnia pode não só ser financeiramente inviável, mas também ser uma experiência insegura e cheia de barreiras para quem vem de fora, estudantes internacionais. Então hoje eu vou te mostrar os bastidores, vou falar a verdade que ninguém te conta sobre estudar neste estado que é o sonho de muitos. Vamos começar então com o que talvez todo mundo já saiba quando a gente fala de Califórnia, mas às vezes finge que não vê, olha aqui pro lado e finge que não existe, que é o custo de vida. Então sim, a Califórnia é um dos estados mais caros dos Estados Unidos. Tudo é mais caro na Califórnia. Aluguel, alimentação, transporte, seguro de saúde. Eu tenho vários amigos americanos que são da Califórnia e o aluguel deles por um apartamento de um quarto e um banheiro é por volta de $1.500, $1.800. Então quando a gente compara esse valor com aluguéis de outros estados, principalmente ali no Midwest, né? Então vamos pegar Missouri, por exemplo, que foi onde eu morei por quase 8 anos nos Estados Unidos, a gente pagava 2, 3 vezes menos do que isso. E se você for pensar, analisar a fundo, às vezes mesmo com 50% de bolsa, é comum o aluno precisar de mais de $2.000 para sobreviver na Califórnia. Então muitas vezes você pega esse valor, novamente leva para outro estado, você sobrevive aí com 200, 300, $400 por mês, enquanto na Califórnia, mesmo com 50% de bolsa, você precisa aí de $2.000, R$10.000, uma média, tá? E outra coisa que implica muito nisso é que muitas faculdades na Califórnia não oferecem moradia dentro do campus, o que significa você ter que arcar com aluguel externo e transporte sozinho. Então, muitas vezes, imagina, você até consegue encontrar lá uma casa onde você vai dividir com 4, 5, 6 alunos para que o aluguel seja mais barato, mas como é que você vai dessa casa para a faculdade? Você vai ter que comprar um carro, você vai usar o transporte público, então tudo isso sempre acaba gerando mais gastos para você. Então, de maneira geral, o custo de vida é absurdo na Califórnia. Eu lembro até hoje que durante a pandemia, tudo bem que era um período atípico, mas durante a pandemia a gasolina chegou aí a $6, $7 o galão, enquanto em Missouri, onde eu morava, estava aí por volta de $3 o galão. Então, assim, na Califórnia, literalmente tudo é mais caro. Segundo ponto, e esse daqui não são muitas pessoas que sabem, é que tem poucas bolsas para alunos internacionais, exatamente. Então, universidades públicas como a UCLA, que é mundialmente reconhecida, e UC Berkeley também priorizam residentes da Califórnia. Esses residentes do próprio estado, geralmente, né, nos Estados Unidos, eles ganham muita ajuda financeira, muito desconto para estudar na faculdade do estado onde eles nasceram. Outra coisa, a maioria das faculdades pertence à Liga NCAA, que é a liga mais prestigiada dos Estados Unidos. Se você não conhece muito sobre as ligas, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu explico por completo as 3 ligas principais dos Estados Unidos, tá? Então, a NCAA é uma liga concorridíssima, é a liga mais prestigiada dos Estados Unidos, ela tem 3 subdivisões e a divisão 1 é da onde saem atletas olímpicos. E se a gente for analisar a fundo as faculdades da Califórnia, a gente vai ver que muitas dessas faculdades fazem parte da NCAA Divisão 1, Divisão 2 e Divisão 3, tá? Então, acaba sendo muito concorrido. E o terceiro ponto aqui também, levando em consideração as bolsas, é que as Junior Colleges da Califórnia, as que fazem parte da liga esportiva, elas não oferecem bolsas esportivas para os seus atletas. Então, muitas vezes, a maior porta de entrada que a gente tem para alunos internacionais nos Estados Unidos, que são as Junior Colleges, especificamente porque elas custam muito menos e elas oferecem bolsas que podem ser bolsas full ride, quando você olha para isso e joga lá para a Califórnia, elas não oferecem bolsa esportiva. Então, acaba todo o seu plano indo por água abaixo. Então, esse é um dos principais motivos do porquê muitos atletas acabam indo para Junior Colleges em outros estados e não para a Califórnia. Depois disso, nós temos a falta de estrutura universitária completa. Sim, exatamente. Muitas faculdades da Califórnia não têm o campus, aquele campus americano, onde aí, pô, você vai se sentir dentro de um filme americano.
Muitas faculdades da Califórnia não têm isso. Algumas faculdades são apenas um prédio ou um pequeno conjunto de salas ali, sem dormitórios, sem refeitórios, sem uma vida universitária ativa. Então, isso prejudica a experiência do estudante internacional que sonha em viver o que eu sempre falo, como se você estivesse dentro de um filme americano. O resultado disso, o aluno muitas vezes estuda, volta para casa isolado e perde o que seria um dos grandes diferenciais do intercâmbio, que é essa troca de cultura, troca de vivência, conhecer pessoas do mundo inteiro, ter realmente essa experiência de viver dentro de um filme americano, tá? Então, exatamente pelo fato de muitas vezes, se a faculdade tivesse um prédio de moradia dentro do campus, isso ia elevar muito os custos da faculdade. Então, muitas vezes eles preferem simplesmente não ter isso, a faculdade ser só um prédio lá no meio da cidade, e aí os próprios alunos, vão alugar um apartamento, vão alugar uma casa e se viram. Diferente de muitas outras faculdades que a gente vê em outros estados que priorizam a experiência, o ambiente que de fato o estudante vai ter durante ali a jornada universitária. O próximo ponto aqui, crise de segurança e estrutura. Aqui, infelizmente, é uma coisa que vem acontecendo aí nos últimos anos com a Califórnia, que são as cidades como Los Angeles e São Francisco que vêm enfrentando problemas sérios com droga, criminalidade e moradores de rua. Com certeza você já deve ter visto algum desses vídeos em que lojas, grandes lojas são saqueadas ou até shoppings. Então a situação está realmente ruim nas cidades grandes, Los Angeles e São Francisco. E isso, se você for pensar, afeta a qualidade de vida do estudante em si. Então, áreas perigosas, transporte público ruim e sensação constante de insegurança. Então, por exemplo, nos meus quase 8 anos morando nos Estados Unidos, foram raras as vezes que eu me senti insegura. Eu poderia sair na minha cidade de 15 mil habitantes, Marshall, Missouri, que eu não ia me preocupar, eu sabia que eu ia sair de casa, voltar para casa tranquilamente com o meu celular, com os meus bens, de forma segura. Agora, imagina você tira essa questão de segurança, ainda mais numa cidade gigantesca como Los Angeles ou São Francisco, realmente você acaba se sentindo muito inseguro, você estando em outro país, o inglês pode ser uma barreira, então tudo isso acaba afetando a sua experiência como um todo. Então essa questão de crise de segurança e a estrutura, tudo isso que a Califórnia vem passando, realmente tem que ser um ponto muito importante para levar em consideração. E por último, mas não menos importante, nós temos a concorrência injusta. Exatamente. Então, a Califórnia, obviamente, recebe milhares de aplicações de alunos, literalmente, do mundo inteiro. Então, você vai disputar a bolsa com pessoas que têm inglês fluente, currículo acadêmico forte e até um orçamento alto. Então, muitas vezes tem um candidato que, tem um inglês fluente, tem lá um GPA de 4.0, tem 15 atividades extracurriculares, tirou 1.590 no site e ainda por cima pode pagar 20, 30 mil dólares por ano na faculdade. E aí você compara com o seu perfil, e a concorrência é muito injusta, exatamente porque são milhares de aplicantes do mundo todo. Então isso diminui as suas chances de ser notado pela faculdade, especialmente se você está começando agora ou se você já não estava neste processo de preparação desde o seu primeiro ano do ensino médio. Então é uma concorrência muito acirrada, eles só querem os melhores dos melhores e muitas vezes os melhores dos melhores que ainda têm dinheiro para pagar a faculdade, caso eles não consigam uma bolsa de 100%, 90%, enfim. Beleza, Laís, entendi, realmente a Califórnia não parece ser muito, o estado ideal para alunos internacionais. Não estou dizendo que a Califórnia é um lugar ruim, você, muito pelo contrário, pode morar em outros estados e visitar a Califórnia, mas aí agora eu te trago caminhos alternativos, porque eu não tô aqui para acabar com o seu sonho, muito pelo contrário, tô aqui para te ajudar a chegar nos Estados Unidos, na terrinha do tio Sam. Então, caminho alternativo, os estados do Midwest. Então, se você quer uma alternativa inteligente, aqui está uma lista de estados que você vai encontrar muita oportunidade, não só de bolsa, mas oportunidades de realmente viver uma experiência de um estudante atleta, de um estudante internacional em uma faculdade americana. Então, estados do Midwest ali como Iowa, Kansas, Nebraska, Missouri Valley, Oklahoma, tem também estados um pouquinho mais ao sul, Texas, ou um pouquinho mais ao norte ali, Colorado, enfim, até Illinois, que são estados que geralmente têm muita bolsa para oferecer. Pensa comigo, Laís, por que eles têm tanta bolsa e estados como, de repente, Califórnia, Nova York, Flórida, não? Porque ninguém acorda da noite pro dia, abre o olho da manhã e pensa, nossa, como eu queria ir morar no Kansas, como eu queria ir estudar no Kansas. Ninguém pensa isso, todo mundo quer ir para esses 3 estados, normalmente. Então, essas faculdades desses lugares, elas precisam encontrar alguma forma de
ter algum atrativo para estes estudantes internacionais, e essa forma é oferecendo mais bolsa, mais financiamento, mais ajuda financeira. Então, exatamente por isso que essas faculdades são uma grande porta de entrada, têm grandes oportunidades para alunos internacionais. Então, não é à toa que nestes estados você encontra junior colleges com muita bolsa esportiva, vamos começar por aí, junior colleges que às vezes tem full rights, né, cobre tudo para você na faculdade, curso, livros, moradia, alimentação, menos concorrências para atletas internacionais, um custo de vida extremamente mais barato do que a Califórnia, treinadores mais acessíveis, treinadores que estão realmente dispostos a te ajudar, segurança e suporte de verdade. Então, numa faculdade aí com 1.000, 2.000 alunos, que tem um campus universitário, que todo mundo se conhece, você conhece seu professor, ele sabe o seu nome, ele sabe até que hoje você vai ter jogo, ele vai lá assistir você. Isso acaba trazendo uma sensação de comunidade, uma sensação de que você, de pertencimento realmente àquela comunidade, do que se você estivesse na Califórnia, nossa, grande glamour, mas você vai para aula que é num prédio, termina a aula, você volta para casa, fica trancado dentro de casa com seus amigos falando português. Então, percebe a diferença que a experiência, né, realmente traz para você comparando esses dois estados. Então, conclusão do nosso vídeo de hoje, a escolha do estado define o seu sucesso. O estado impacta diretamente o custo final, a qualidade de vida, o suporte, a bolsa e até a sua permanência nos Estados Unidos. Imagina, você não quer fazer todo esse trabalho, chega nos Estados Unidos, acaba não tendo uma experiência muito boa e resolve voltar para o Brasil. Isso é o que a gente não quer. Muita gente com talento desiste por não conseguir se manter na Califórnia, ou às vezes, quer saber, eu só queria ir para os Estados Unidos se fosse para a Califórnia. Não, tem outros 49 estados que você pode tentar, sabe? Então, a Califórnia, como eu falei, é um ótimo lugar, de repente, para você visitar, passar férias, passar 1, 2 semanas, mas talvez não seja o lugar ideal para você morar, estudar, enfim. E muitos que começam com pouco em estados mais acessíveis conseguem transferências, bolsas maiores e estabilidade. Isso também é outra coisa. Não é porque você não sai do Brasil direto para a Califórnia que você não pode chegar lá. Muito pelo contrário, você pode sair do Brasil, ir para uma faculdade nesses estados, se desenvolver seu GPA, seu inglês, sua parte esportiva também, seu desempenho esportivo, e depois conseguir uma transferência para uma faculdade na Califórnia. Vou falar aqui da jogadora camisa 10 do time de futebol feminino da Iowa Western, do Japão, a Hayashi, que passou os 2 anos na Iowa Western e agora conseguiu uma full ride para estudar na UCLA. Então, sim, é muito possível você ir para outra faculdade, se desenvolver ao máximo, ter o seu desempenho muito bom, tanto acadêmico quanto esportivo, e depois conseguir uma transferência para uma faculdade da Califórnia, se é isso que você quer, beleza? E se você está decidido e quer conquistar a sua bolsa esportiva para se tornar um estudante atleta na terrinha do tio Sam, seja pelo futebol, vôlei, basquete, natação, cheerleading, até rodeio, boliche e esportes, que são os jogos eletrônicos, eu te convido a conhecer mais sobre o nosso programa de preparação Embarque Esportivo 6M. A gente já tem mais de 50 estudantes atletas nos Estados Unidos e a gente já soma mais de 5 milhões de reais em bolsas esportivas. Vai ser um prazer enorme te ter com a gente. O link está aqui na descrição. Então é isso, my friend. Espero que você tenha curtido. Já aproveita e assiste este vídeo aqui sobre as ligas esportivas. Meu nome é Laís Pazini e eu te vejo na próxima.